o conhecimento sistêmico, ele ajuda muito a gente a ter uma vida mais feliz, a criar nossos filhos de uma maneira mais leve, mais fácil, a fazer com que os nossos relacionamentos fluam melhor. Então você que está chegando aqui, dá seu oi e diz se é a primeira vez que você está aqui. E de onde você fala? Oi, Anne, primeira vez? Anne, fica aqui que eu sei que você vai gostar, tá? Se você tem aquela pergunta que você já viu aqui nos meus posts, e você fica assim, poxa, mas por que isso? Eu não consigo fazer isso. Então, pode deixar aqui, pode já fazendo sua pergunta, porque no final todo mundo quer perguntar. Mas você já pode perguntar tudo o que você quiser sobre a biosimetria, sobre os processos, sobre dúvidas sistêmicas, tá? Muita gente pensa que a biosimetria é só um nome diferente para constelação, mas não é, gente. Hoje eu vou provar para vocês que não é a mesma coisa, tá? É algo realmente diferente. Tem base sistêmica, tudo tem a base sistêmica, mas a biosimetria é um processo totalmente ancorado no corpo. Então, muitas pessoas que chegam para mim já até passaram por constelação e não conseguiram saber o que estava acontecendo com elas. E quando vem para cá, não é que a Val é mais inteligente do que ninguém, mais esperta, nada disso, tá? É que a gente aqui dá a oportunidade do corpo trazer aquilo que está impactando. E aí, o problema parece que faz assim, ó, dissolve, tá? Mas antes de dissolver, ele vem na nossa cara e esfrega assim, ó. Você achava que isso não tinha implicação na sua vida, mas olha aqui, ó. Olha aqui aquilo que você deixou lá atrás e que tá vindo aparecer agora no seu filho, em você, no seu neto. Então, fica aqui um pouquinho, já vai me falando de onde você tá. Já compartilha também essa live, gente, porque aqui eu compartilho conteúdos de alto valor. A Val não cobra nenhum tipo de assinatura, não faz nenhum plano, nem diferença entre vocês que estão aqui, quem paga e quem não paga. O meu trabalho, óbvio, que é onde eu ganho dinheiro, é cobrado. Mas todo o conteúdo aqui é igual para todo mundo. Então, compartilha que você ajuda que esse conteúdo chegue mais a mais pessoas, tá? Então, já deixa a sua live aqui, eu quero contar para vocês. Olá, Rumo Cetogênico, você tá sempre aqui. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo lá da Rádio Mundial. CS Orgonites também, que tá sempre aqui. Simone Brioli, primeira vez. Lucrécia, gente, tem um monte de gente de primeira vez. Então, sou de Papagaios, Minas Gerais, minha família é de Minas também. Anne Peixoto, boa noite. Sou de Santo André, legal, legal. Gente, olha, eu vou contar para vocês uma pergunta. Olha que legal, ó, a Nina Botino, que eu não sei o nome dela de verdade, gente. Eu tenho todo mundo salvo na minha agenda, mas quando tem esses arrobas aqui, eu não sei. Então a Nina diz assim, fiz um atendimento com você 2 vezes, muitas coisas melhoraram de dentro para fora. Então é isso, Nina, esse é o objetivo, né? A gente não faz um trabalho para ficar com a vida igual. E eu sempre tento fazer o melhor para vocês, para que vocês não tenham que ficar a vida inteira em terapia. Porque terapia é muito bom, mas ninguém merece ficar a vida inteira, sai da terapia, piora. Volta para terapia, melhora. Sai da terapia, piora. Ninguém gosta disso, né? Então, a gente tem que escolher fazer terapia e não precisar de terapia. E, gente, mas eu tô muito feliz, porque é muita gente aqui de primeira vez. É muito tempo que eu não faço, mas agora, toda segunda-feira, pode colocar na sua agenda. Toda segunda-feira a gente vai fazer a segunda sistêmica. As segundas sistêmicas, onde vocês vão poder trazer todas as dúvidas de vocês. Inclusive porque tem muito terapeuta sistêmico, constelador e etc. que segue esse perfil. Então, isso é um serviço que abrange todo mundo. Abrange quem é terapeuta e abrange também quem não é terapeuta. Quem é pai, quem é mãe, quem é avó, quem é avô. E que gostaria de melhorar a vida, não só a sua, mas dos seus filhos também. Quantas mães que vêm fazer o trabalho comigo, 3, 4 meses depois, a mãe volta dizendo, Val, tá tudo mudado, meu filho tá ótimo, minha filha tá ótima, quando esses filhos nem souberam do que a gente fez. Isso é o quê?
Isso, gente, é que o nosso corpo é uma antena emitindo sinais e recebendo sinais. Há muitos anos, alguns pesquisadores, alguns terapeutas, algumas pessoas de ponta, né, estão falando sobre isso, mas a nossa incredulidade confunde tudo com espiritualidade, confunde tudo com religião, confunde tudo, e aí olha para isso com desdém, com descaso. Porém agora a ciência, os cientistas, física quântica, cientistas mesmo, estão descobrindo que todo aquele código genético do nosso DNA que ainda não tinha sido decifrado, ele serve para quê? Justamente para os nossos poderes. Para esse tipo de poder que a gente não contactou ainda, tá? Então, o meu trabalho, desde que eu comecei a fazer, eu sempre falo para o meu cliente, quem foi atendido por mim é que sabe disso, que a gente se conecta a um campo do nosso coração. O nosso coração, mais do que o nosso cérebro, ele sabe tudo o que acontece. Por que é o nosso coração? Não, é o nosso corpo. O nosso corpo, ele está dentro de um campo eletromagnético que é produzido, que é refletido, que reverbera a partir do nosso coração. Então, esse campo é ele que faz todo o trabalho de propagar a informação e receber a informação. Então, na biosimetria, quando eu falo assim, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com nada disso, é porque quem já fez sabe que o trabalho é todo no corpo, todo no corpo. Eu vou contar uma história para vocês, que hoje eu estava gravando aula e eu comecei a contar essa história e eu nem consegui terminar porque eu comecei a chorar de emoção dessa história que já eu vou contar para vocês. Mas eu quero ver se já tem pergunta aqui, tá? Então vamos lá, ó. Vou contar para vocês uma história de uma mãe que veio se atender comigo e ela já tinha feito constelação. Ela é uma pessoa fã de constelação, como eu também sou fã de constelação. Assisti constelação 20 anos na minha vida. Eu gostava tanto, só não queria ser terapeuta. Eu gostava tanto, que eu ficava lá rata de constelação. Todo domingo, sábado, tinha lá 1 ou 2 vezes por mês o workshop de dia inteiro de constelação presencial. Quem era lá, a primeira a aparecer? A Val. Isso mesmo. Por quê? Porque desde a primeira constelação que eu fiz, eu vi que isso mudou a minha vida. Mas isso já tem muitos anos, gente. Muitos anos. Porém, eu falava, não quero ser terapeuta, eu só faço isso porque eu tenho depressão, eu quero entender, eu quero me curar, e realmente me ajudou, tá? O saber sistêmico me ajudou, quando eu nem podia pagar terapia. Então, por isso que eu faço tanto conteúdo aqui, para que vocês possam aprender e se posicionar. Mesmo que a coisa tá meio complicada, tipo assim, ai, mas como que é isso, né? Como que eu aceito a minha mãe, se minha mãe é uma pessoa difícil? Como que eu aceito meu pai, se meu pai fez isso? Não pensem vocês que isso também foi fácil para mim. Não foi nada fácil. Muito pelo contrário, foi muito difícil. E na minha época, não tinha esse negócio de uma Val aqui que aparece explicando de uma forma mais fácil de entender. Era simplesmente assim. Eu dizia, mas olha, é porque é muito difícil, minha mãe. Ah, então acabou o seu trabalho, pode voltar para sentar. Era desse jeito, gente. Não importava quanto eu tinha pago, tá? Era assim, você não quer se curar. E hoje, o que eu sempre falo para vocês aqui é de outra forma, né? Eu procuro mostrar para vocês que honrar a sua mãe, o seu pai, é honrar a vida que veio deles. Nem sempre eles vão ser boas pessoas. Nem sempre eles vão ser as pessoas que você gostaria de ter como pai e mãe. Sabe-se lá por quê? Nós não sabemos o que realmente aconteceu com eles. Nós não sabemos o que aconteceu com a nossa avó, com a nossa bisa, com todos os que vieram atrás, para que o resultado aqui na frente fosse o que é. Porém, quando eu desprezo a minha vida, porque ela veio dessa pessoa, dessas pessoas aqui, eu acabo me desprezando. Eu acabo me colocando em apuros. Eu acabo colocando os meus descendentes em apuro. Porque é como se a vida fosse, né? Eu sempre faço essa comparação, porque é bem interessante. É como se a vida fosse 2 tubos grandes, muito grandes, de água, sabe? Que chega de um lado e chega do outro, né? Vamos falar lá
da molécula de hidrogênio, da molécula de oxigênio, que não tem como separar. Não tem como. Se você quer água, você tem que ter esses dois componentes. Se não tem esses dois componentes, a gente tem outra coisa. Assim são os nossos pais. Não tem como viver sem ter eles dois dentro de nós. Não precisamos fazer nada, eles já estão aqui. Mas quando eu brigo com isso que está aqui dentro de mim, eu estou brigando comigo. Então, quando a gente fala, deixa com o seu pai e a sua mãe o que é deles. Deixa com eles, fica com a vida. Eu estou falando para você, fica com a vida, cara. Larga, mas larga mesmo. Larga de ficar se incomodando com o que fala. Larga de ficar se incomodando com os defeitos que colocam em você e com tudo mais que aconteceu. Senão você vai passar a vida olhando para trás. Você vai passar a vida olhando para o passado. E você quer ser feliz? Então, tem uma hora que você vai ter que parar de olhar para trás. Tipo, eu vou pegar o meu limão e vou fazer uma limonada. Tá? Ficar com a vida e deixar é simplesmente parar de ficar olhando lá para trás, ficar criticando, julgando, remoendo tudo que foi feito, porque isso não vai mudar nada. E se você já passou dos 40, provavelmente, você já sabe disso, que você não tem tempo a perder, que a vida passa. E se você tá com 25 e 30 e tá aqui, ótimo. Você vai estar na frente de muita gente. Você chegar lá nos 50 anos, você já não deixou de perder muito tempo aí, né? Você deixou de perder tempo. Você falou, vou ficar nessa história não. Deixa aí, ó, pai, mãe, tá tudo certo, ó. Tô dando um beijo, um abraço e vou seguir a minha vida. Seguir a vida, honrar a vida que você recebeu, sendo feliz, sendo próspero. A gente não se cura para pai e mãe. A gente se cura para nós. E isso que a gente, às vezes, está aqui e não entende. Muita gente vem aqui, às vezes, no feed, que eu estou fazendo uma coisa gratuita, e fala, me xinga, gente. Vem aqui no meu direct me xingar. Xingar mesmo, tá? Dizer que eu não entendo, que eu não sei. Eu sei sim. Eu sei muito bem. É só você pegar aqui o meu destaque, minha história, que você vai entender por que eu sei. Só que eu sou a pessoa, eu e muitas pessoas aqui, somos as pessoas que decidimos nos curar. Para quê? Para quem? Para os nossos filhos? Para nossa vida? Para nós mesmos? Tá? Então eu vou contar para vocês agora uma história que aconteceu comigo e que eu hoje contei lá na minha aula, que tá indo pro ar daqui a pouco para as minhas alunas, que é o seguinte: uma mãe veio me procurar. Ela já tinha feito constelação várias vezes, ela adora, aliás, constelação. E ela veio com a seguinte questão: Val, eu queria olhar para a diabetes do meu filho, porque o meu filho, na minha família, né, lá na família, tem mais pessoas com diabetes, mas o caso dele é o caso mais difícil. É uma diabetes incurável, ele é mais grave. E eu sei que não tem cura, mas eu queria entender por que o meu filho tem isso. E aí, ok. Eu aqui na biosimetria, gente, eu não pergunto nada além disso. História nenhuma, tá? O que a gente faz aqui? Eu tenho bonecos, tá? Que são os bonecos Playmobil, como você está vendo aqui. Esses bonecos, que são quase os mesmos que são usados na constelação, por que eu falo que quase os mesmos? Porque na constelação pode ser qualquer boneco. Aqui na biosimetria, não. Os bonecos têm que ser o Playmobil. Por quê? Porque eles são todos marcados e existe uma ordem deles entrarem no campo. E essa ordem é que traz para mim o que eu tenho que olhar, tá? Então a gente faz todo um mapeamento através de perguntas que eu vou fazendo. Cada pergunta que a pessoa vai me respondendo, ela vai, na verdade, selecionando um boneco. Porque no final, só tem um boneco que cabe naquele lugar. E aí eu pego esse boneco e boto aqui como o primeiro boneco da mesa de biosimetria, que é toda marcada. Por que ele é marcada? Porque aqui, quando eu sei aqui que tem um corredor, que eu chamo de corredor da ancestralidade, que é a ancestralidade geradora, pai, mãe, vó, avô. E aí tem
outras áreas do campo, que são ancestrais, de segunda ordem, né? Que são os tios, primos, tios-avós, irmãos, padrinhos, essas pessoas que fazem parte da família, mas não trouxeram a vida do cliente. Aqui também tem um lado masculino, um lado feminino. O lado masculino e o lado feminino, diferente da constelação, diferente de outras técnicas, ele não é como a gente já ouviu dizer que direita é pai, esquerdo é mãe. Isso não procede, tá? Isso não procede. Eu, com anos de estudo aqui e milhares de atendimentos, eu percebi que essa coisa de pai e mãe, lado esquerdo e lado direito, gente, isso está conectado à família, tá? Se o pai era mais por exemplo, se o pai era mais passivo, talvez ele apareça como no lado esquerdo. Se esse pai era mais ausente, ele vai aparecer do lado esquerdo. Então, isso do constelador trabalhar com ideia fixa de que pai é isso, mãe é aquilo, tá totalmente errado. Então, eu criei um método de mapear isso antes de começar a sessão. Então, nesse mapeamento é que vai trazer 2 bonecos para o campo, onde um boneco é o cliente e o outro boneco é a questão do cliente. E aí, quando eu abri para ver essa mãe, o que estava acontecendo? Eu olhava algo parecido com isso aqui, ó. Aqui era o filho e aqui era a mãe. Quer dizer, a mãe não, né? Aqui era a questão. Quando eu comecei a mapear, botar mais bonecos, e esses bonecos, como eu disse, eles têm uma ordem para entrar aqui, que eu já determinei essa ordem, tá? Eu fiz um esquema a partir das cores das cabecinhas dos bonecos. E aí, tem todo um esquema de olhar. O corpo do boneco a gente não mexe, então o corpo traz informação, por isso tem que ser o boneco Playmobil, tá? E aí, o que acontece? Quando eu coloquei isso aqui, eu olhava que o menino olhava pro pai, que o pai olhava pro avô, que o avô olhava. Tudo estava lá, aparentemente, na família do pai. Olha só, aparentemente na família do pai. E aí eu falei para ela, olha, aí a primeira coisa que eu faço, né? Só aí que eu vou fazer pergunta. Fulana, então, eu vejo que teu filho olha para toda a família paterna. Provavelmente a diabetes vem daí, certo? Ela, sim, Val. Ok. Então aqui eu tinha vários bonecos. Só que, olha, se fosse na constelação, parou aqui. Eu já iria começar a trabalhar a questão dele como sendo honrando a família do pai. Aí está a grande diferença da biosimetria para a constelação. Eu fui consteladora, estudei constelação, tá? Então, eu começaria daí. Isso é constelação. E aí a gente começaria, né, a falar, olha, agora, vamos dizer isso para lá pro teu pai, para tua avó, pro teu avô, querido papai, vovô, não sei das quantas. Esse é o trabalho da constelação. Na biosimetria não é assim. Como não é assim, o que é feito agora? Bem, eu já mapeei todos os bonecos que vinham dessa criança aqui. Agora eu giro a minha mesa e vou mapear todos os bonecos que estão vindo dessa figura feminina, que provavelmente é a mãe dele, mas pode não ser a mãe, tá? Só os próximos bonecos é que vão me dizer quem é essa pessoa aqui. E aí eu comecei a botar bonecos. No que eu comecei a botar bonecos, eu vi o que só a biosimetria poderia mostrar, porque se fosse constelação já teria parado no meio do caminho. Eu disse para a mãe assim, olha, olhando para onde a diabetes olha, eu vejo que aparentemente seus pais estão excluídos. O vô e a avó dele, por parte de mãe, está excluído. Ou alguém aqui foi criado sem pai nem mãe. Eu não sei se são seus avós, seus bisos, mas aqui existem um casal de pessoas excluídas. E aí ela disse para mim, Val, é verdade. Eu não fui criada com a minha mãe e o meu pai. Eles me deixaram com os meus avós paternos e foram para o Rio. Gente, essa mulher falou isso com uma mágoa,
com uma dor. E olha, a diabetes do filho queria mostrar isso. A diabetes estava mostrando isso. E aí você pode perguntar assim, Val, mas por que então ele mostrou tudo lá da família do pai primeiro? Porque na biosimetria é assim. As desordens que estão ligadas na questão, elas vão aparecer. Mesmo que elas já tenham sido trabalhadas, mesmo que elas não estejam de fato causando aquilo. Para que isso? Para o meu cliente confiar no trabalho, no processo, no corpo. Porque eu não tinha como saber que a família do pai tinha. E aqui, gente, não tem nada a ver com mediunidade, com nada disso, tá? Por que não? Porque as minhas alunas estão aprendendo a fazer isso, tá? E aí, quando eu falei isso para ela, e ela disse, eu fui criada sem meu pai, sem minha mãe, eles foram para o Rio e logo depois eles tiveram mais filhos e eles criaram todos os filhos. E a minha eles não criaram. Pensa na dor dessa mulher, gente. Pois, o que a gente faz da biosimetria? A gente pega e vai anotando todos os campos, todos os pontos de interceptação ali, de interrupção da energia, do amor, da fluidez. Eu, às vezes, anoto 20 campos, 20 pontos, possíveis pontos, diferente da constelação, que a gente fica ali com aquilo ali. Por isso que quem faz biosimetria fala assim, Val, é 20 andares embaixo. E é isso, gente. Só quem faz pode saber que realmente é isso. Principalmente quem está acostumado a fazer constelação, que tem como fazer esse parâmetro, que tem como... já está acostumado com o trabalho sistêmico, então vai lá. E aí, ok. E depois disso, o que aconteceu? Ela estava fazendo para o filho, tá, gente? O filho acho que tem 10 anos, se não me engano. E aí, um dos campos que deu para ser trabalhado, né? Todos os campos que eu anotei da família do pai disse que não era para trabalhar. E aí eu trabalho com um pêndulo, tá? Que é um instrumento de radiestesia. O pêndulo me ajuda com isso. Por isso que quanto mais campos eu colocar, melhor o trabalho. Por isso que a gente faz e leva até 3 horas. Por isso que o trabalho de biosimetria é totalmente diferente de tudo que você já viu na sua vida, tá? E aí o que acontece? Quando eu coloquei lá, um dos campos que deu para trabalhar foi o filho diante dos avós maternos, que eram os pais dela. E aí, eu também coloco outros campos, por exemplo, para onde olha a diabetes. E a pessoa não sabe que ela está lidando com aquilo. É simplesmente essa indicação que eu dou. Eu pego lá os objetos que a gente atrelou aos campos e falo para ela, olha, agora você vai se colocar diante de um lugar abstrato, tá? E você vai sentir no seu corpo tudo o que o seu corpo trouxer diante desse campo. Ela não sabe nada do que está ali. Ninguém sabe, não tem como saber. E aí o corpo começa a trazer. E ela era representante do filho. E aí, quando ela como representante do filho, estava diante do campo vô e vó, o corpo dele começou a pesar para frente. E isso é um sinal de que o corpo reconheceu e está fazendo a reverência. E aí eu pedi para ela seguir o movimento do corpo do filho, ela fez. E eu perguntei, como é que tá agora? Ela disse, tá em paz. Tá muito em paz. Tá uma paz muito grande. E eu falei, isso não era o primeiro campo, já era o segundo ou terceiro campo. E aí eu disse, então agora, fulana, eu quero que você se imagine dando um passinho atrás e deslocando do corpo do seu filho. E agora eu quero que você continue de olhos fechados e continue conectada a esse campo que está diante de você. Sinta o que é que ele está te trazendo. E o corpo dela foi devagarinho, novamente se curvando. E eu disse, segue o movimento do seu corpo.
e ela seguiu o movimento do corpo. E quando ela seguiu o movimento do corpo, ela estava lá embaixo na reverência. Eu disse, o que está acontecendo aí? Ela disse, algo assim, tá, gente? É como se eu estivesse sendo abraçada. Eu sinto amor, paz, relaxamento. E aí eu fui falando as palavras de cura, fui deixando ela sentir o contato com esse campo, que é o amor dos pais, a vida que veio dos pais dela. E aí ela ficou até onde foi possível, né? Porque na biosimetria todo trabalho é pelo corpo. Então, quando o corpo diz que está tudo bem, é que a gente vai encerrar o trabalho com aquele campo. E aí ela foi voltando. E aí eu disse, tá tudo bem? Ela, tá muito bem, Val. Tá tudo muito bem. E eu disse, sabe que campo é esse? Ela, não. Esse campo são os seus pais. É o seu pai e a sua mãe. E ela ficou muito emocionada. Ela já estava muito emocionada. Porque ela disse, Val, eu já fiz tanto trabalho. Eu já fiz tanta constelação. Eu já fiz tantos trabalhos. Eu nunca consegui me sentir amada. Eu sabia com a minha cabeça que para mim foi muito melhor que meus pais tivessem me deixado com os meus avós. Porque eu tive uma vida muito diferente e melhor do que os meus irmãos. Mas com o meu coração eu ainda não sabia. E esse é o trabalho da biosimetria, gente. E por que a Val fez isso? Eu não quis criar método nenhum. Eu não queria fazer nada. Eu só queria, sabe o quê? Levar o meu cliente a experimentar algo que eu, quando fazia constelação, já no finalzinho, eu já não sentia mais. Eu já ficava no meu mental, eu já ficava com um roubazinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, tem que honrar não sei o que lá. E aí não funcionava mais para mim. Então eu fui despistando o meu cliente, tirando o meu cliente da cabeça, tirando, e fui mudando o protocolo da constelação. E mesmo assim eu continuei chamando de constelação, porque eu não sabia que nome dar. E nem, na verdade, eu nem queria mudar nome nenhum. Eu só mudei porque eu preciso ensinar isso. Isso não pode morrer comigo. Então, eu mudei o nome. Eu mudei o nome, estou pagando um preço por ter mudado o nome que vocês nem imaginam. Mas eu tinha que mudar em respeito ao Hellinger. Porque depois dele, por que a constelação está esculhambada? Vamos falar a verdade. Por quê? Porque quem veio depois, gente, muita gente que veio depois, saiu fazendo um monte de coisa, inventando um monte de coisas. E ensinando como constelação. E aí tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Aí você escuta assim, fiz constelação, não adiantou nada. Fulano surtou. Por quê? Porque não fez direito, fez com alguém que não estudou direito, fez uma técnica que não era constelação, só foi chamada de constelação. Então, é preciso separar o joio do trigo. A biosimetria, ela não é constelação de fato. Se fosse, eu não teria mudado o nome. Eu teria muito prazer e orgulho em continuar falando que é constelação. Não essa constelação que estão fazendo por aí, tá? Nessas formações loucas que estão fazendo. Mas a constelação raiz, com pessoas sérias, com os bons professores, que tem muitos bons, sérios. Porém, eu tive que mudar o nome. Só isso. Tive que mudar o nome porque não é a mesma técnica. Então, essa semana eu vou colocar no YouTube um pedacinho dessa aula, tá? Mas vou ficar num link privado. Se você que tá aqui pensa em ser terapeuta, constelador, se você pensa em se tornar um terapeuta sistêmico, fica o convite. A gente vai começar uma turma nova em fevereiro, no início de fevereiro. Então existe toda uma preparação até lá. Livros que você vai ler, coisas que a gente já vai organizando de botar você na turma, nos grupos. Então manda para mim um direct. Também tá aqui já, tá o link lá na bio, já tem um link lá. Mas agora eu vou ver aqui as perguntas de vocês, tá? Até agora eu falei que eu queria contar isso para vocês, mas eu quero responder as perguntas de vocês. Que eu sei que sempre tem pergunta. Olha, gente de Atibaia, Minas Gerais.
Muito legal, muita gente de primeira vez, muita gente de primeira vez. Vamos embora fazer a biosimetria, garota. Olha, a biosimetria, gente, não é uma coisa baratinha, tá? Mas o que você economiza quando você faz a biosimetria, em terapia, você não tem... todo mundo que faz volta, tá? Volta porque fala assim, nossa, muito bom, vou indicar para outras pessoas, tá? Resolveu esse caso para mim, coisas que às vezes nem eu acho que vai resolver. Eu mesma sou incrédula. Então, vocês sabem aqui, por exemplo, da Jamaira, que ficou lá 5 anos em cima de uma cama, que com uma sessão única de biosimetria, ela saiu da cama. E pessoas que queriam engravidar e que não conseguiam, e meses depois da biosimetria, conseguiram engravidar. Então, quem estava aí fazendo 10 anos de vestibular e que não passava, né? E assim, eu sempre que posso, gente, eu coloco @ das pessoas aqui. Então, no destaque casos, no destaque depoimentos, você vê essas pessoas que foram atendidas por mim, tá? Porque eu acho que a gente tem que ser transparente naquilo que a gente faz. Tudo que eu entrego aqui é para que você possa ver a diferença entre aqui e ali, tá? Por isso que sempre, quando não tem falando de sexo, de droga, de alguma coisa que é mais difícil, eu sempre coloco quando o cliente autoriza, tá? Então, vamos ver, tem muita gente aqui. Vamos ver, gente, se tem pergunta, tá? Eu não passei porque eu não consigo fazer duas coisas. Essa pessoa aqui tem déficit de atenção, não parece não, tá? Mas tenho. Eu que sei. Val, a biosimetria ajuda na questão de gêmeo sobrevivente, trauma gestacional, já fiz constelação, não resolveu muita coisa. Então, Adriana, aí que tá o problema. Muitas vezes não é nem gêmeo sobrevivente, nem trauma gestacional, tá? Não é. O trauma gestacional, sim, ele vai ajudar muito, 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 muito. É um processo de biosimetria que eu desenvolvi, que não tem lugar nenhum de constelação, que se chama um processo de movimento interrompido. A constelação faz movimento interrompido? Faz. Mas a biosimetria é totalmente diferente da constelação nesse processo. Foi um processo que eu descobri online, quando eu ainda era terapeuta, nem era consteladora. Então, a biosimetria não é só a constelação, é o que a Val já fazia antes de ser consteladora, processos super eficientes, onde com 3, 4 sessões, quem tinha depressão já não tinha mais. Se vocês olharem aqui meus primeiros depoimentos, vocês vão ver depoimentos de antes de eu ser consteladora, tá? Então ajuda sim. E o que acontece, Adriana, é que nem sempre esse gêmeo sobrevivente, a pessoa olhou ali uma coisa ali no chão, uma pedra, a pessoa olhando para baixo e já vai supor que é um aborto, a mãe perdeu alguém, é um gêmeo sobrevivente. Nem sempre é, tá? Na biosimetria, a gente consegue saber com precisão se tem gêmeo sobrevivente, se não tem gêmeo sobrevivente. A gente não procura encaixar nada em lugar nenhum, tá? Primeira coisa. A gente nunca fica com as primeiras respostas que a gente recebe. A gente vai investigar. Biosimetria é um processo de investigação, tá? Investigação que está baseada no seu corpo. A imagem que vem para cá é a imagem do seu inconsciente. É a imagem que está no inconsciente da sua família, no inconsciente coletivo da sua família, tá? Nos traumas transgeracionais, mas aí pode aparecer também um trauma gestacional. Estou te assistindo pela primeira vez, embora curta suas postagens. Amei. Que bom, Mari. Fique mais vezes aqui, tá? Agora, toda segunda-feira, a gente vai ter as segundas sistêmicas, tá? Eu vou fazer isso para ajudar não só os meus seguidores, que são clientes de biosimetria, clientes de constelação, mas também os terapeutas sistêmicos, consteladores e outros que me seguem também, tá? Você sabe me dizer de onde vem a homossexualidade? Então, garota, isso a gente não tem como saber, tá? Existe um conjunto de fatores que pode explicar ou não.
Outro dia eu publiquei um vídeo aqui, as pessoas até interpretaram mal, assim, tem cura gay. Gente, olha só, não tem cura gay. Não se trata de cura gay. Eu tava falando, inclusive, de uma mãe que veio porque a filha tinha 13 anos e a filha começou a se questionar quanto ao gênero dela, tá? Não era só a sexualidade, era o gênero dela. E aí a mãe queria saber por quê. Né? Assim como você quer saber o que está por trás de um câncer, o que está por trás da falta de ganhar dinheiro, o que está por trás de um relacionamento que não funciona, ou sei lá, de qualquer coisa, tá? Ela queria saber o que estava por trás, o que estava acontecendo com a filha dela, se realmente era aquilo. Não é para curar, não. É para tentar entender. E esse entendimento também traz aceitação. Mas se o destino dessa pessoa não é para aquilo, não é para ser daquele jeito, ela também consegue se liberar para viver o destino dela. Se ela vai ser gay, se ela não vai ser gay, se ela vai ser bi, se ela vai ser o que for, trans, não importa. Importa que ela seja feliz. Importa que a mãe dela, quando olhar para ela, consiga dar um lugar no coração para essa filha, para esse filho e para a escolha ou para a vida, para o destino, seja lá o que for. Tá? Eu não tô por dentro desse negócio, dessas terminologias daí de tem que falar assim, tem que falar sabe, me desculpem, não tô, é muita coisa pra gente saber, eu sou ignorante nessa área, então, de onde vem? Vem de várias coisas, tá? Mas, assim, deve ter explicação espiritual para cada pessoa é um universo particular, então a gente generalizar não é legal. Tá? E por que também tem que vir de alguma coisa que seja difícil? Pode ser também gosto pessoal, né? Eu gosto disso, eu acho isso bonito, eu acho isso mais gostoso, né? Por exemplo, eu odeio laranja lima, mas tem gente que adora, então, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, sempre a gente precisa. Como explicar para alguém que não acredita na constelação? Olha, sinceramente, eu não perco meu tempo. Gente, a gente não deve perder tempo explicando nada para ninguém. No máximo, a gente pode mandar algo, tá? Por exemplo, constelação. Muitas pessoas falam mal de constelação. Por quê? Porque tem uma grande maioria de profissionais duvidosos. Vem aqui, copia conteúdo, vai lá, mente, bota print de WhatsApp, diz que é depoimento. Vocês têm que ficar atentos. Por isso eu faço questão de botar o arroba dos meus clientes e falo para minhas alunas. Coloquem o arroba. Só isso pode diferenciar vocês de um monte de picareta. E isso aqui eu falo para todos os terapeutas. Não tenha vergonha. Mas o meu cliente não quer dar. Tudo bem. Tudo bem. Ele não quer dar. Mas se um der, já está muito bom. Eu, por exemplo, tenho milhares de depoimentos que as pessoas falam assim, Val, mas eu não queria que colocasse lá. Tudo bem. Só de eu saber que você se curou, já está muito bom. Aí vem uma mãe e faz um depoimento. Por quê? Porque ela quer que outras mães também se beneficiem. Entendeu? Então tá tudo bem. Tudo certo. Coloque o que você tem. Que seja verdade. Tá? E não perca tempo tentando convencer ninguém de nada, gente. A vida é muito curta pra gente tentar convencer alguém de alguma coisa. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos fazer as coisas por nós. Não quer? Tudo bem. Tá ótimo. Paula, de Portugal. Beijo, querida. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais tem pergunta aqui pra fazer? Que bom que consegui te esclarecer, Naomi. Bem, gente, então, vou ficar por aqui, tá? No link da minha bio tem tudo sobre o meu trabalho. Tudo sobre esse trabalho de biosimetria e também sobre a formação. Eu vou lançar um novo trabalho, que é uma coisa mais elaborada, que é uma consultoria sistêmica, um trabalho que eu já fiz com uma pessoa e que foi muito bom, que foi, assim, incrível para essa pessoa, que era a biosimetria leva 3 horas, esse trabalho levou quase um dia inteiro. Por quê? Porque a gente foi passando um pente fino em toda a ancestralidade dela. E aí vieram coisas que ela nem podia fazer ideia, tá? Então, vamos lá. Quanto dá para trabalhar em uma sessão?
Então, Valéria, cada sessão é uma questão, tá? Uma questão. Só que essa questão, o que eu falo pra vocês? Tragam a coisa mais difícil que você tiver. Não vai trazer, sabe? Ai, tô com problema de queda de cabelo. Traz lá na raiz mesmo, sabe? No tutano. Aquilo que, se você resolver, vai derrubar várias árvores. Por quê? A gente entra numa floresta, eu sempre faço essa comparação. A gente entra numa floresta. Aí eu tenho que jogar, a minha missão é jogar luz pro chão dessa floresta, porque as plantinhas ali estão morrendo. Eu vou derrubar a árvore fininha? Não. Eu vou derrubar a árvore maior que tiver. Então, escolha o seu grande problema. Por quê? Por trás dessa questão, vão ter, muitas outras questões penduradas. Então, escolha bem escolhido, porque aí você vai se ajudar na área emocional, financeira, de saúde. A biosimetria, você traz uma questão que te ajuda geralmente em várias áreas da sua vida, tá? Quando você não sabe, aqui no dia da sessão, você fala assim, Val, então, eu tenho essa questão. Por exemplo, vou dar um exemplo de sempre é bom os exemplos, né? Que os exemplos são coisas reais. Um seguidor meu, vou até falar o nome dele aqui, porque vocês não sabem o sobrenome mesmo e também não é segredo. O Alex me procurou, falou, Val, eu tenho uma questão com dinheiro e eu tenho um filho autista. E eu não sei o que eu faço. Se eu faço para o meu filho autista ou se eu faço para o meu dinheiro. E eu disse, olha só, fulano, quando a gente olha para o filho, a gente olha para muita coisa que é nossa. Eu olharia para o filho, principalmente porque autismo, ele geralmente está ligado à exclusão. Fizemos o trabalho dele. E aí, há mais ou menos um mês e meio, ele mandou mensagem para mim, Val, eu queria marcar outra sessão com você. Eu sei que você já aumentou o seu valor, mas eu quero assim mesmo. Por quê? Porque a minha vida melhorou muito. Eu não tenho nem o que falar mais com você, porque minha vida melhorou muita coisa. Meu dinheiro melhorou, agora eu coloquei uma pessoa lá para trabalhar para mim não sei aonde, meu filho melhorou, tudo na minha vida melhorou. Eu quero marcar outra, mas eu não sei nem quando. E eu falei para ele, olha, Alex, mas eu só vou ter agora a partir do dia 15 de janeiro, quando ele me procurou. E aí ele disse, não, mas tá tudo bem, eu vou entrar de férias, eu não vou ter tempo. Então, isso é o resultado de quando você escolhe a sua maior questão. Não pega aquela coisinha bobinha, sabe? Não pega isso. Pega o mais difícil, pega aquilo que você não conseguiu resolver em lugar nenhum e vem pra cá. E é legal que você, antes de vir, você faça uma pesquisa com a sua ancestralidade. Por exemplo, mãe, como é que era a sua vida lá com a vovó e com o vovô? Como foi o casamento deles? Irmão, vó, bispo, tudo que você puder levar para trás. Se você não souber, tudo bem. Aqui a gente vai ver, tá? Só que quando você sabe, a gente pode ir mais, porque você fala assim, não, isso realmente aconteceu e tal, e tal, e tal. Pronto, você já sabe as histórias. Quando você não sabe, o corpo traz, né? Aqui tem até um vídeo onde eu conto de uma pessoa que até foi minha aluna no Curando Sua Criança, veio fazer o trabalho comigo por causa de uma má formação do bebezinho dela, e eu não sabia onde era a má formação. Quando eu botei aqui no processo, o que eu via? Eu via a má formação olhando para um homem excluído no lugar de um tio que vinha da família do pai. E esse homem olhava para um outro homem, provavelmente um tio-avô, também da família paterna, tá? E aí eu perguntei, olha, tem um homem excluído, família do pai, deve ser um tio, irmão do pai, alguma pessoa assim. Ela disse, então, Val, tem sim, tem um tio meu, que inclusive é meu padrinho, que morreu num acidente de carro muito jovem. E ele era o único da família que tinha filhos, porque perder filhos, ter má formação era uma coisa comum nessa família. E aí eu disse pra ela, mas do que ele morreu? Qual foi a causa da morte dele no acidente? Eu não sei, gente, nem por que eu fiz essa pergunta, porque eu geralmente não faço essa pergunta. Mas quando eu fiz, ela disse, ele teve um chicote no pescoço. Quando ela disse isso, que ele teve um chicote no pescoço, ela imediatamente já começou a chorar. E eu falei, o que aconteceu? Ela disse, Val,
A minha bebê, a malformação dela é no pescoço. É justamente nessa vértebra. Olha só, gente, como são as coisas. E eu disse, mas esse homem olha para alguém lá atrás. E ela não sabia quem era essa pessoa. Dias depois, ela foi perguntar para o pai dela sobre um possível tio-avô excluído. E aí o pai dela disse que o irmão da avó se matou enforcado. Olha que loucura. Então, tudo isso é o teu corpo que traz. O processo da biosimetria, ele é um processo de investigação, mas é pelo corpo. A gente não começa com histórias, a gente começa com a imagem. E dali as histórias virão. Mas se você for tentar achar a história que está por trás, aqui pela sua cabeça, a gente, em vez de levar 3 horas na biosimetria, a gente vai levar o dia inteiro. Porque tem gente que vem aqui e quer contar história, contar história, contar história, contar história. E a história não vai ajudar. Não é a história que seu corpo precisa olhar. E aí, quando a gente tiver o teu corpo lá, o processo que a gente faz é totalmente não mental, é totalmente através do corpo. O corpo vai trazendo sintomas. Então, por exemplo, lá quando eu estou dando aula, eu falo para minhas alunas, ó, isso aqui, quando ela estiver diante desse campo, ela vai ter esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma e esse sintoma. E aí, como é que resolve? Resolve assim, 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 assim. Tá? O corpo, ele traz, e existe um padrão. Por exemplo, eu observando os meus clientes, eu percebi que na constelação, a gente percebe que tem questão de abuso, quando a pessoa não sabe do abuso, a gente percebe que tem questão de abuso, porque a gente tem algum tipo de sintoma na região genital, tá? Dá algum tipo de sintoma, formigamento, alguns sintomas que, ó, levanta a bandeirinha, tem problema de abuso aqui. Na biosimetria, é incrível, porque eu comecei a perceber um outro sintoma que eu nunca tinha visto, mas que eu vi aquilo. Aí quando eu fazia a pergunta, a pessoa, não, eu fui abusada, minha família, várias mulheres sofreram abuso, tal e tal. Aí vinha outro cliente, aí novamente fazia a queixa. Val, tá acontecendo isso, tô sentindo assim, porque a pessoa começa a falar dos sintomas que ela tem no corpo. É o corpo tentando dizer pra mim, olha, eu tenho esse trauma aqui, esse trauma aqui, esse trauma aqui, tá localizado aqui, tá localizado aqui. Então, um dos sintomas que a biosimetria me mostrou de abuso é dor na bacia. Dor na bacia. A pessoa sente dor e peso na bacia. E aí, quando termina a sessão, quando está no meio da sessão, vou lá, já sei o que é, já faço todo o processo de soltar isso, né? Porque o corpo, ele sabe onde o trauma está. Então, o corpo, ele sabe ir lá e soltar. Eu não preciso saber fazer isso. Quem sabe fazer isso é o corpo. Eu só preciso saber conduzir o cliente para isso. Facilitar, propiciar, esperar, dar o tempo, ter paciência, não me antecipar. Esse foi o trabalho que me levou, que me trouxe a elaborar a biosimetria. Se não fosse essa paciência, esse tempo, essa observação, isso aqui não existiria. Eu teria continuado fazendo constelação como eu aprendi. E aí, quando a gente faz esse processo, a pessoa libera, o corpo relaxa para me mostrar que está tudo bem agora. E aí depois eu pergunto, olha, por acaso, na sua família, ou você mesma, foi vítima de abuso sexual? E a pessoa diz, sim, Val, eu fui, minha mãe foi, minha avó foi. Então, na biosimetria é o corpo que traz o problema, mas é o corpo que traz a solução. Nós, terapeutas, somos facilitadores. Por isso que aqui as minhas alunas dizem, né, as que eram consteladoras, dizem que a biosimetria é mais assertiva, ela é mais fácil, ela te dá um caminho seguro para você seguir, trabalhar. Porque, na verdade, a segurança vem do corpo do cliente. Não tem quem não termine uma sessão muito bem, muito leve. No outro dia você vai ter dor. Por que vai ter dor? Porque o corpo, quando ele trabalha as memórias, ele também está mexendo com a energia. Então, vai doer.
vai deslocar energia, o corpo vai doer, tá? Mas não se faz omelete sem quebrar ovo, né? Não se limpa uma lagoa sem mexer no fundo dela. Não é isso? Então, é assim que funciona, tá? Não é preciso trazer muita coisa, não. Ah, sim, Helena, todos os atendimentos são online. Todos os atendimentos. A biosimetria, ela foi desenvolvida para ser feita online. Justamente porque entrou pandemia e aí eu falava assim, ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Para fazer esse cliente sair do mental dele, porque isso eu já fazia no meu presencial. E aí tive que inventar a moda aqui e aí acabou saindo isso. Então, eu atendo pessoas do mundo inteiro, ou já dos 5 continentes, tá? Esse processo leva até 3 horas. Demora um pouquinho para marcar, tá? Tem vezes que tá com espera de 1 mês, às vezes tá com 20 dias. Já teve gente que esperou 40 dias, dependendo mas é isso, vale super a pena. Porque nesse tempo, você também vai lendo, vai se preparando, vai investigando sua família, tá? Quanto mais preparado você está para a sessão, melhor você vai estar nela, melhores resultados você vai ter, tá? Vamos ver, gente. Eu preciso fechar essa live. Foi muito bom estar com vocês, mas ó, anotem aí, tá? Anotem, porque agora, toda segunda-feira, nós vamos ter a segunda sistêmica, tá? As lives não vão ficar gravadas. Vai ter um pessoal aqui fazendo o suprassumo, né? Mas nunca é todo o entendimento, tudo isso. A gente vai ter um encontro marcado aqui toda segunda-feira, viu? Vocês vão enjoar de ver a minha cara. Então, vamos lá, gente. Então, ó, eu acho que tá tudo bem, não tem mais pergunta, tá? Não me inventem moda não, hein, de perguntar aqui de última hora. Então, ó, vou encerrar aqui. Um beijo grande para você que ficou aqui até agora. Muito obrigada. Gratidão imensa. E nos vemos, então, toda segunda-feira agora, às 20 horas. Deve ser às 20, tá, gente? Na nossa segunda sistêmica, tá? Um super beijo e até... Essa segunda agora não vai ter, porque eu tô uma semaninha aí de férias. Obrigada, Valéria, por você estar aqui também. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, tá? Dúvidas lá na minha bio, tem todas as informações, tá? Segunda, às 20 horas, tá? Essa segunda agora não tem, mas a próxima vai ter. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro Segunda Sistêmica. Um beijo grande para vocês.